Vamos para mais um cafezinho, vou falar de design de software, princípio de design de software, sei lá, alguma coisa assim. Vamos lá? E assim, por que eu tô falando desse tema? Porque eu quero, né? Assim, surgiu aí, na verdade eu tava em dúvida e eu falei assim, cara, eu quero passar pra galera o que eu boto na minha cabeça quando eu vou escrever um código, implementar alguma funcionalidade, né? Porque assim, implementar funcionalidade é diferente de corrigir bug, né? Quando você vai corrigir bug, você tem uma cabeça ali, né? Você vai assim, olha, eu quero, quando eu vou corrigir um bug, eu tento alterar mínimo aquilo, só quando é necessário ou quando aquele software não me ajuda a entender ele, né? Assim, esses dias eu lembro que eu tinha que implementar uma funcionalidade, e aí eu cheguei num ponto lá que, assim, eu não queria alterar muito aquilo, mas eu via que eu não estava compreendendo aquilo, né? E aí eu falei assim, cara, eu preciso compreender isso. Aí quando eu compreendi, eu vi, olha, tem um erro de design aqui, deixa eu ajeitar. Aí eu ajeitei esse erro de design, separei numa classe ali, criei. A classe podia ser instanciada a princípio, isso ia evitar algum processamento posterior. Botei um nome legal que dissesse a intenção daquele código, né? Porque isso que eu sempre falo aqui, né? Normalmente as pessoas escrevem um nome sobre o que o código faz, não a intenção daquele código, né? E aquela funcionalidade, eu até falei aqui, né? Era uma funcionalidade que botava ele simplesmente setava um valor no header, né? E aí eles tinham feito um código que era basicamente assim, seta um valor no header. E eu olhava assim, tipo, isso não faz sentido. Por que eu seto um valor no header? Aí depois de muito investigar, eu descobri que, não, eu tô fazendo um tracking aqui, né? Então eu botei um nome que refletia aquele tracking. E aí, assim, hoje em dia, se a pessoa lê aquele código e fala assim, não, aqui eu tô fazendo o tracking, o que ele faz internamente? Ele coloca o nome no header, né? Então, assim, hoje em dia reflete, né? Então, o que eu penso quando eu vou fazer uma funcionalidade nova, implementar um código novo, né? Primeira coisa que eu penso assim, tipo, eu tenho que manter o mais simples possível, né? E aí, por que manter o mais simples possível? Porque isso é importante, né? Você pode até pensar assim, pô, mas assim, às vezes fica complexo. Sim, às vezes fica complexo. E aí eu gasto esforço para manter simples, né? Porque código simples reduz bug. Isso é muito importante, porque assim, código, se você pegar fazer uma aplicação que apenas imprime alguma coisa na tela, então assim, essa aplicação ela não vai ter bug, né? Tipo, eu faço uma aplicação que apenas imprime Hello World, ela não vai ter um bug. Né? Por quê? Porque, cara, qualquer chance daquilo dar erro, né? A chance daquilo dar erro é baixíssima, né? Então ele é um código muito simples, né? Só que a partir do código começa a ficar complicado, eu tenho que manter ele simples. Para quê? Para que as pessoas, quando forem alterar ele, eles olhem aquele código, eles saibam o que está fazendo e eles saibam fazer as alterações de maneira pontual. Porque tudo que a gente quer, eu quero identificar um comportamento e alterar esse comportamento. Eu quero identificar esse comportamento e adicionar uma funcionalidade. Então você tem que identificar esse comportamento. Então, para você conseguir olhar aquele código, entender ele tem que ser simples. Eu tenho que saber, né? E isso pode requerer refactoring, pode requerer que você tenha uma influência ali, um gasto de esforço ali, de fazer um design um pouco mais complexo que mantém ele simples. Então, manter um código simples, ele é importante, assim, né? Tanto que eu gosto muito daquele princípio, né? Keep it simple, stupid, né? Mantenha simples e estúpido, ou mantenha simples você estúpido, né? Esse princípio eu acho muito interessante, assim. Eu lembro que eu vi ele assim quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade. Foi quarto semestre ou quinto semestre, por aí, né? Eu achei assim, nossa, esse princípio eu achei interessante. Mantenha simples. E era engraçado que eu vi esse princípio numa aula que a gente estava estudando arquitetura de computadores, né? E vendo linguagem de montagem, né? Linguagem de montagem, pra quem não sabe, é o famoso assembly. E os programas assembly são muito complexos, né? E aí o professor botava lá, keep it simple, né? E aí eu sempre falo assim, cara, eu tenho que manter esse projeto simples, né? E é um projeto que evolui até o final do semestre, então a chance de dar merda lá no final, ele era bem grande, né? Então, assim, manter o código simples, ele é uma das primeiras coisas que eu penso, né? A segunda coisa que eu penso é que meu código ele tem que ser testável, né? Eu tenho que ter a possibilidade de testar ele, né? E aí eu acho muito interessante que muitas pessoas... Eu já fiz esse erro, né? Eu já fiz esse erro no passado de querer entrar dentro de métodos privados para testar os métodos privados. Porque eu falei assim, não, eu tenho que testar esse método. Cara, não,
eu não penso mais assim, né? Hoje em dia eu pego, assim, eu separo o meu código por componentes, né? E eu testo componentes dadas as funcionalidades externas dele. Não testo dadas as funcionalidades internas dele, né? Então, assim, eu identifico quais são as funcionalidades, como deve ser o comportamento dele e como ele evolui com o tempo, né? E aí eu vou testando ele. Em alguns casos, né, eu mudo a forma de testar ele, né? Por exemplo, ele tem um clock ali interno, ele usa o clock da máquina. Eu exponho aquilo ali e faço uma forma de testar ele que não use o clock, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, né? Por exemplo, se você usa, eu uso Kafka Streams, né? Uso muito Kafka Streams, né? Eu estou usando Kafka Streams no trabalho, no mestrado. Basicamente eu fico o dia todo mexendo com Kafka Streams, né? Se eu saio do Kafka Streams, eu vou para o Kafka Connect, né? E no Kafka Streams, por exemplo, quando a gente vai testar coisas envolvendo clock, né? E isso é interessante, que muitas vezes eu pego um código, que eu faço um teste, e aí o teste não funciona, né? E aí que eu vejo lá, no Kafka Streams ele moca o horário do relógio, né? Ele não pega o clock da máquina pelo system out clock, né? Ele usa um mecanismo interno, e aí você consegue mocar ele. Então isso é uma coisa de fazer o software testável, né? Eu escrevo meu software de forma que eu consigo testar sem depender de coisas como o Mockito, né? Mockito, para quem não sabe, tem o Mockito e tem o Power Mockito, né? O Mockito, para quem não sabe, é uma ferramenta que permite você criar mock, né? Ou seja, criar instâncias falsas de teste ali, de classe, você usa ela. Não, então eu faço meu teste de forma, meu software de forma que eu não preciso do Mockito, né? E aí assim, não, mas como é que você testa alguns cenários ali, não sei o quê? Eu vou usar o quê? Eu vou usar o teste containers ali, eu subo um Kafka no teste containers, instancio minha aplicação, né? Faço com que minha aplicação possa ser instanciada sem nada e uso meus dados ali para testar, né? Interessante que esses dias eu tava fazendo um ajuste lá numa funcionalidade que era sobre o Kafka Connect, e aí assim, foi até engraçado que eu tinha uma funcionalidade, eu tinha um teste lá que tava quebrado, né? Eu tinha feito um framework de teste lá, na época eu não usei o teste containers porque o meu ambiente de teste não permitia o ambiente de teste no servidor de build, né? E aí hoje ele permite, né? E aí o que eu fiz, né? Eu tinha um bug, quando eu encontrei o bug que eu fiz, eu fiz eu fiz um teste que falhava com aquele bug, depois eu corrigi o teste e deixei o teste lá. Então assim, agora eu sei que tipo, se aquele bug acontecer de novo, ou se alguém fizer aquele bug acontecer de novo, porque foi o caso, né? Alguém alterou o código, aquele bug apareceu, né? Aquele teste vai estar ali resguardando ele de acontecer novamente, né? Para isso que muitas vezes o teste é para isso, não para você validar somente o seu código agora, mas no futuro, né? Então você escreve um teste ali, como se você criasse um avatarzinho seu, assim, falando assim: você fez meu código quebrar! Por isso a build não vai passar, you should not pass. Ali, pra mim, assim, eu imagino quando eu deixo o teste, eu deixo assim, eu deixo um alerta meu ali falando assim: olha, o código quebrou porque você falhou nessa funcionalidade. Então, muitas vezes o meu design de teste ele é um pouco diferente do design de código, né? Assim, meu design de teste ele é feito para que o meu teste ele seja único, né? Então, assim, para que eu tenha os passos ali, para que eu diga o que realmente eu estou testando em cada passo, porque assim, se falhar, eu acho muito tosco, assim, quem faz teste, né? E não diz o que está testando, né? E aí você chega lá, pô, falhou aqui. E aí você não sabe o que está testando, você sabe assim, cara, foi minha funcionalidade que falhou, o cara estava testando o quê? Eu não sei, né? Então, se eu tenho um teste ali, eu tenho que dizer o que eu estou falhando, né? Então, o meu segundo princípio de design, quando eu vou escrever, é assim, meu código ele tem que ser testável e meu teste ele tem que descrever o que eu estou fazendo, né? O que eu estou testando. Ele não tem que ser aquele código bonito, não repetido, blá blá blá, clean, bolhufa. Não, ele não tem, né? Outra coisa, né? Assim, se eu estou fazendo isso, quem é do tal do Clean Architecture vai pirar aqui agora, vai ter dores de partos horríveis, né? Dores assim de né? Que quando eu vou escrever um código também, né? Se eu estou usando um framework, eu vou depender do framework. Eu vou depender. Por quê? Porque, cara, qual que é a chance de você desacoplar um framework? É zero. Eu estou escrevendo um código que por exemplo, o meu projeto atual,
ele é Kafka Streams, né? A chance dele sair para Kafka Streams em outro lugar é zero. Zero, totalmente zero, assim, tipo... ele depende internamente do Kafka Streams e vai depender para sempre do Kafka Streams. Eu tô usando ali, eu tô fazendo ali, por exemplo, eu tô fazendo, se vocês estão vendo a minha playlist do Vibe Code lá, eu tô fazendo um negócio que depende de Angular e depende de Quarkus, né? A chance de eu sair do Quarkus, tipo, se eu querer, não, agora eu vou sair do Quarkus, eu vou usar o Spring, é zero, né? E por mais que eu saia, né? Ali eu tô usando um modelo de programação que ele é baseado em é o modelo de programação do Jakarta-E, do Java-E, né? E ele é baseado em especificações. Então, assim, se eu sair ali do Quarkus, né, eu posso migrar para um outro frame. E aí, se você olhar o meu código, vai ver que eu não dependo do Quarkus. Isso é muito interessante, né? O meu modelo de programação ele é baseado de uma forma que, assim, eu não dependo do Quarkus, eu dependo do Jakarta-E. E o Jakarta-E já me permite essa portabilidade de frameworks, né? Isso foi feito ali, né, não pensando nas pessoas mudar de frameworks. Isso é muito importante, assim, porque mudar de framework, cara, é uma balela que eu já falei, você pode mudar de framework. Às vezes você pode até mudar de framework, assim, você pega um projeto ali legado, que saiu de um Widefly, saiu do JBoss, depois pro Fortfly, e hoje está no Quarkus, né? E ele depende só do Jakarta-E. Mas ali, cara, você vai ter menos mesmo framework, que é Hibernate, é o JAX-RS, né? E o que acontece, né? Esses frameworks, eles não mudam, por quê? Porque tem especificações que garantem que eles vão continuar ali compatíveis, e garantem que você pode evoluir a sua aplicação tendo uma segurança ali. Então, a chance de você mudar de framework é baixa. Caso, tipo, me acha aí um exemplo de pessoas que mudaram de framework. Você mudar de framework, você vai ter algum momento de reescrita de código, né? Óbvio que você vai mudar de framework se você está sempre seguindo a hype, mas é porque é burrice tua, né? É cagada tua, você está sempre seguindo a hype. Aí, eu quero usar o framework. Cara, o tanto de framework que eu vi surgir e vi morrer em Java nos últimos 20 anos é absurdo, assim, é um absurdo. Quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar, e aí vai sair um vídeo meu amanhã, se não me engano, ou hoje, eu vou ter que olhar, né? Que eu explico um pouquinho do software de camadas, né? Por que o software de camadas existe. E aí eu mostro que, assim, mudou o desenvolvimento, né? Só que mudou, assim, tipo, se eu tiver aquele código antigo, ele tá funcionando ainda, né? É, mas eu me adequo ao framework. Essa coisa de tipo, não vou depender do framework, é balela. E outra coisa, não só me adequo ao framework, eu tento usar o framework o máximo possível, né? Por quê? Porque, cara, eu entendo que o framework é aquilo mais estável, mais testado que eu tenho. Não porque eu confio plenamente nele. Não, é porque ele é usado por diversas pessoas, né? Então, assim, eu sei que o servidor HTTP eu sei que o Quarkus é só o framework, né? Debaixo dele tem um servidor HTTP, que eu posso estar enganado ali, que pode ser o Vertex ou alguma coisa ali, né? Um Undertow, eu não lembro qual que tem ali debaixo dos panos agora, né? Tem que até olhar, né? Eu sei que ele é estável, mas não porque, tipo, eu confio cegamente nele, porque diversas pessoas usam, né? Então, se ele tem um bug ali, a chance daquele bug aparecer comigo é baixa, né? A não ser que eu tenha um caso de uso extremo ali, que eu use, tipo, sob uma vazão muito grande, ou que eu faça alguma coisa muito excepcional, mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, eu confio no seu framework, faz o que você tem que ser feito e manda bala, né? Então, assim, né? Já deu quase 14 minutos aí de vídeo, né? Eu tento limitar meus vídeos pelo meu cafezinho, caso ninguém nunca tenha reparado, né? Que eu uso cafezinho Copa Americana. Estou respondendo algumas perguntas que apareceram aqui no chat, né? Assim, nos comentários, né? Eu uso Copa Americano mesmo. Isso aqui é um café de qualidade, eu estava delícia esse café, né? E eu uso ele para marcar meu tempo, né? Então, assim, né? Esses são os 3 princípios aqui que eu uso para escrever meu código, né? Assim, eu tento manter ele o mais simples possível, eu tento manter ele o mais testável possível e eu tento usar as potencialidades do meu framework. O que isso implica o quê? Eu estou sempre pensando no design do código para manter o meu código simples, né? Eu estou sempre tentando escrever testes melhores para que eu consiga dialogar com o desenvolvedor futuro, que pode ser eu.
Pode ser eu posso às vezes mexer num código meu e ver que aquele código falhou num teste que eu preventivamente pensei, cara, essa funcionalidade não pode falhar, por isso que eu estou escrevendo esse teste. Aí eu escrevo um teste bonitinho lá, dizendo exatamente o que eu preciso, né? Então e depois eu tenho que conhecer meus frameworks. Meus frameworks não é só aquele framework de front-end, né? É conhecer, por exemplo, o seu framework de teste, cara. Eu não vejo ninguém falando de JUnit. Tipo, JUnit é uma ferramenta bem legal, né? Aliás, eu gosto muito de fazer JUnit Extension, né? Quando eu vou fazer teste, eu sempre faço um JUnit Extension ali, e aí eu já faço algumas coisas debaixo do pano que eu faço, tipo, eu acho que assim, se eu tiver tempo, cara, naquela playlist lá aquela playlist lá que eu tô falando do Vibe Code, né? Ela vai evoluir de uma forma legal que uma hora eu vou ter que largar o Vibe Code, né? Uma hora eu vou ter que botar a IA no lugarzinho dela e falar assim, ó, filha, você não tá servindo pros meus propósitos. Aliás, já tá acontecendo isso, né? Eu fiz diversas alterações daquele código ali, fiz vários refactors, deixei ele bonitinho, e eu vou mostrar assim que tipo, esse negócio de IA é balela total, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ter seguido. Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Então, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe sua sugestão de cafezinho. Vai ter vários vídeos essa semana diferentes ali. Vai ter um dos Vibe Code, vai ter esse de camadas. Eu espero que consiga, de alguma forma, sei lá, dar boas ideias, né? Ou pelo menos acabar com essas ideias babacas aí de tipo. Parece uma coisa espetacular. Não dependa do seu framework. Tipo, cara, isso aí, assim, sinceramente, isso é falado pra que você. Pra ter vibe só. Porque eu duvido. Não, na verdade, assim, o cara não depende do framework porque ele é uma consultoria que ele vende trabalho, né? Então ele tem, quanto mais trabalho ele vender para as pessoas, melhor, né? Então é isso, pessoal. Obrigado e bom dia pra vocês. Valeu!